Olá, aluno, sou o professor Juliano Colombo, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul e bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estamos aqui no programa Saber Direito Responde e agora vamos responder as principais dúvidas dos alunos enviadas durante a semana. Se você tiver algum outro questionamento que queira enviar, poderá enviar para o e-mail saberdireito@stf.jus.br, sabendo também que os nossos programas e os programas da família Saber Direito estão disponíveis no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br, ok? Passamos então para os principais questionamentos enviados pelos nossos alunos. Professor Juliano, quando a obrigação tributária se torna exigível? Bem, na verdade a obrigação tributária, por si só, ela não é exigível. Nós temos a hipótese de incidência, a partir da hipótese de incidência há a realização do fato gerador e o fato gerador faz nascer a obrigação tributária. Esta obrigação tributária, embora esteja contemplado no ordenamento e nasça e tenha nascimento infalivelmente a partir da realização do fato gerador, ela ainda não é exigível. A exigibilidade da obrigação tributária principal se dará a partir do lançamento tributário. O lançamento tributário, aquele ato que constitui o crédito tributário. Na verdade, a exigibilidade de uma obrigação tributária principal, ela será dada diretamente quando haverá a constituição do crédito tributário. O crédito tributário constituído, ele é dotado daqueles requisitos da liquidez, da certeza e da exigibilidade. Portanto, a obrigação tributária principal, ela se torna exigível a partir do momento que o tributo é lançado. O lançamento, aquele ato administrativo que declara a existência da obrigação e constitui o crédito tributário. Basicamente, esse sistema que agrega a obrigação tributária à exigibilidade. Na verdade, falamos que o crédito tributário ele é dotado da liquidez, certeza e exigibilidade. Esse sim é exigível, ok? Passamos, portanto, ao segundo questionamento aqui enviado. Olá, professor, como se contam os prazos decadenciais no direito tributário? Então, a contagem dos prazos decadenciais no direito tributário. Bem, como falado, os prazos decadenciais dependem bastante da estrutura, da modalidade do lançamento tributário. Bom, a decadência ela ataca o direito de lançar o crédito tributário e tem o prazo de 5 anos. Significa afirmar que eu tenho que lançar em 5 anos. O grande problema da decadência seria quando começaria a contar os prazos decadenciais. Nos tributos lançados de ofício por declaração e os tributos lançados por homologação, quando não ocorrer pagamento e nem declaração, a contagem se dará conforme preceitua o artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional, ou seja, do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o tributo poderia ter sido lançado. Então, o fato gerador realizado em um determinado ano, o primeiro dia do exercício seguinte àquele que o tributo poderia ter sido lançado, é considerado como termo inicial, é considerado como termo ACO, portanto, para o lançamento tributário. Também temos a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, que contaria o prazo decadencial da data da ocorrência do fato gerador, só que esse caso significaria os lançamentos por homologação quando houve pagamento parcial do tributo e não há uma atividade por parte do contribuinte, uma atividade dolosa, fraudulenta, simulada. Então, a regra de aplicação do artigo 173, inciso 1 do CTN. Primeiro dia do exercício seguinte àquele que o tributo poderia ter sido lançado. Excepcionalmente, poderá ser contado com base no artigo 150, parágrafo 4º. 5 anos contados do fato gerador. Entretanto, para essa contagem, se aplicaria somente para os tributos lançados por homologação, quando ocorreu modalidade de pagamento parcial, sem atividade dolosa, fraudulenta ou simulada. Basicamente assim, contemplamos então o prazo decadencial. Essa é a regra pela atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de contagem então dos prazos decadenciais. A terceira pergunta
trabalha, professor Juliano, como se contam os prazos prescricionais no direito tributário? Bem, essa pergunta selecionada, ela trabalha diretamente com um ponto ligado à prescrição do crédito tributário. Também uma matéria bastante atual e submetida a muita jurisprudência. O que aconteceu? Como a entrega da declaração de um tributo nos tributos lançados por homologação acaba constituindo o crédito tributário, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, a partir do momento que a declaração ela é entregue, eu tenho a constituição do crédito tributário. Portanto, constituído o crédito tributário, a partir desse momento eu começaria a contar o prazo de 5 anos. Só haveria, dentro desse critério, um aprofundamento. Por quê? Porque poderá acontecer que a entrega da declaração seja dada no momento e o vencimento do tributo seja dado em outro momento. Portanto, o que diz o Superior Tribunal de Justiça afirma que o prazo prescricional nos tributos lançados por homologação, quando haverá entrega da declaração, conta-se da data da entrega da declaração ou do vencimento do tributo. Então, data da entrega da declaração ou vencimento do tributo. O que for posterior. Então, vou ter que analisar. Normalmente, de regra, eu tenho o vencimento do tributo e, posteriormente, a entrega da declaração. Normalmente está nesse ambiente. Então, vence o tributo e depois a entrega da declaração. Nesse caso, haveria diretamente aí a data da entrega da declaração como o dia, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional. Agora, eventualmente, se o pagamento do tributo ou vencimento ocorrer posteriormente, será o dia do vencimento do tributo. Nos tributos lançados de ofício, conta-se da data do lançamento, que é a regra prevista aí no Código Tributário Nacional, ok? Vamos fazer então um breve intervalo e em seguida voltaremos. Voltamos então novamente com as perguntas enviadas aí pelos nossos internautas. A próxima pergunta trabalha: olá, professor, qual o termo do prazo prescricional para os tributos lançados de ofício, por declaração e homologação? Veja que, na verdade, há um grande questionamento sobre essa matéria de prescrição e o termo ACO. Na verdade, o termo ACO dos tributos lançados por homologação, por lançamento de ofício ou por declaração, ele seria o mesmo, da data da constituição do crédito tributário. Então ficariam os três modalidades de lançamento da mesma forma. A única alteração que nós temos é que o Superior Tribunal de Justiça acaba considerando que os tributos lançados por homologação, a entrega da declaração já constitui o crédito tributário. Então, como eu havia falado no bloco anterior, na verdade o termo ACO do lançamento de ofício ou do lançamento por declaração se dará na data da constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com o lançamento ou eventual decisão acerca de uma impugnação administrativa. Aí nós teremos, portanto, a definitividade da constituição do crédito tributário. No caso dos tributos lançados por homologação, aplica-se aquilo que eu referi, inclusive no bloco anterior, trabalhando com a entrega da declaração ou vencimento do tributo, o que for posterior. Próximo questionamento enviado pelos nossos alunos diz o seguinte: professor Juliano, como aplicar conjuntamente os prazos de prescrição e os prazos de decadência no direito tributário? Bem, a análise conjunta dos prazos de prescrição e de decadência do direito tributário é muito comum, como havia referido, numa atividade empresarial. Supondo que o contribuinte seja devedor de um valor tributário, ele declare parte deste valor e sonegue a outra parte, você terá um prazo prescricional para o tributo declarado e não pago e um prazo decadencial para aquele tributo que não fora declarado pelo contribuinte. Então, quer dizer, ele não declarou, não fez qualquer pagamento contra uma parte e parcialmente declarou e não pagou o tributo. Com a entrega e declaração, acontecerá a constituição do crédito tributário. Portanto, se ele não pagou, prazo prescricional da data da entrega ou do vencimento.
E da parte que ele não declarou? Da parte que ele não declarou, não há ainda a constituição daquela dívida. Como não existe ainda a constituição da dívida, não existiria o crédito tributário. Não teve, por exemplo, lançamento. Aquele tributo, ainda que seja lançado por homologação, nesse caso específico, deverá ser lançado de ofício. E sendo lançado de ofício, o prazo decadencial, nesse caso específico, quando ele está no manifesto intuito de fraudar numa atividade dolosa, seria o prazo do artigo 173, inciso 1. Primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o tributo deveria ter sido lançado, ou poderia ter sido lançado, sobre a regra do artigo 173, inciso 1. Mas é verdadeiro, é plenamente aplicável você ter a contagem do prazo prescricional e do prazo decadencial conjuntamente, justamente porque trabalha com aquela estrutura complexa da contagem prescricional e da contagem decadencial, ok? Passamos ao próximo questionamento, do seguinte: professor, a interrupção da prescrição pela inscrição do crédito tributário em dívida ativa, conforme preceitua a Lei 6.830 de 80, na verdade, o que preceitua o artigo 2º da Lei da Execução Fiscal é que a inscrição em dívida ativa, ela suspende o transcurso do prazo prescricional por 180 dias. Não se trata de interrupção, trataria-se de suspensão da prescrição pela inscrição do débito tributário em dívida ativa. Bem, analisando essa matéria, os nossos tribunais entenderam que este artigo seria aplicado para as dívidas que não teriam natureza tributária, pois as dívidas que detêm natureza tributária, a típica dívida ativa tributária, tecnicamente eu vou aplicar os artigos correspondentes do Código Tributário Nacional, em especial o artigo 174 do Código Tributário Nacional. Acontece que o artigo 174 do Código Tributário Nacional não prevê esta suspensão do prazo prescricional no caso de inscrição do débito em dívida ativa. Como o nosso Código Tributário Nacional não prevê, a jurisprudência dos tribunais superiores acabaram pacificando que eventual suspensão por inscrição do débito em dívida ativa prevista na Lei de Execução Fiscal seria aplicada somente para a dívida ativa de natureza não tributária, ou seja, dívida ativa da Fazenda Pública que não decorra daquela soberania, que não decorra daquele aspecto de cobrança de tributo próprio aí da imposição estatal. E, portanto, dívida tributária, não haverá esta suspensão. Dívida decorrente da Lei 6830 de 80, que seja de natureza não tributária, aí eu posso ter a suspensão por 180 dias. Por fim, haveria ali a última pergunta. Olá, professor, qual o termo ACO do prazo de restituição na hipótese de declaração de inconstitucionalidade de um tributo? Então, qual a hipótese no caso da declaração da inconstitucionalidade do tributo? Veja bem, no caso da inconstitucionalidade do tributo, nós não temos alteração no prazo de restituição. O prazo de restituição, ele conta-se da data da extinção do crédito tributário, do pagamento, portanto, seja pagamento ou seja pagamento antecipado. O Superior Tribunal de Justiça entende que, na verdade, não há alteração alguma pelo STF ter declarado a inconstitucionalidade em controle concentrado, abstrato, difuso, incidental, com resolução do Senado, e nenhuma das hipóteses acabaria alterando esta necessidade ou essa fluência do prazo de restituição do indébito tributário, que seria o prazo de 5 anos contados da extinção do crédito tributário, que nas 3 modalidades de lançamento, seja um lançamento de ofício, seja um lançamento por declaração ou seja um lançamento por homologação, acabaria acontecendo na data do pagamento. Então, efetivado o pagamento do tributo, seja pagamento antecipado, seja pagamento definitivo, nasce para o contribuinte aquele direito de restituir o indébito tributário, contados daquela data, portanto, contados exatamente daquele termo ACO, daquele prazo inicial, onde aí irá fluir todo o aspecto, toda a consequência aí do direito tributário a partir
deste momento, ok? Vamos fazer um breve intervalo e logo voltaremos para os restantes das perguntas. Voltamos então com a análise das perguntas enviadas. A próxima pergunta trabalha: Olá, professor, como fica a hipótese de restituição no caso dos impostos indiretos? Bem, inicialmente cabe ressaltar quais seriam os impostos indiretos. Os impostos indiretos basicamente seriam o ICMS, o IPI e, em alguns casos, o ISS, né, o chamado ISSQN, que ele poderá também ser indireto. Bem, nesses casos de impostos indiretos, nós temos a figura do contribuinte de direito, que é quem paga, e a figura do contribuinte de fato, que é quem suporta o encargo financeiro. Como ficaria a contagem, ou como ficaria a hipótese da restituição desses impostos indiretos? Diz o artigo 166 do Código Tributário Nacional que para os impostos indiretos poderá restituir aquele que provar que assumiu o encargo financeiro ou então aquele que está autorizado expressamente por quem assumiu o encargo financeiro. Essa seria a modalidade de restituição prevista no artigo 166 do Código Tributário Nacional. A partir disso, nós conseguimos verificar que se torna extremamente difícil para o contribuinte restituir, por exemplo, ICMS, restituir, por exemplo, IPI, porque justamente ele é o contribuinte de direito. Nas suas operações, um comerciante, um mercado, um vendedor, ele acaba repassando todo o encargo financeiro, então ele não consegue estar enquadrado na primeira hipótese do artigo 166 e tampouco ele vai estar enquadrado na segunda hipótese do artigo 166, que seria aquele caso do sujeito que está autorizado, né, ou autoriza o contribuinte de direito a buscar a restituição. Se torna quase inviável a restituição de tributos indiretos hoje na prática pela aplicação do artigo 166 do Código Tributário Nacional. Próxima pergunta trabalha com a seguinte linha: professor, a revogação da lei isentiva, como explicado, implicaria na imediata exigibilidade do tributo? Na verdade, a doutrina, lendo a doutrina, você até encontra alguns doutrinadores que afirmam que a revogação da isenção deveria respeitar o princípio da anterioridade. Entretanto, esta não é a posição dos tribunais superiores. Na verdade, se afirma que a revogação de uma lei isentiva, ela acaba tornando o tributo, que então era exigível, imediatamente exigível, sem precisar respeitar a anterioridade do exercício e sem necessitar respeitar a anterioridade dos 90 dias. Justamente por quê? Justamente porque essa sequência, ela não surpreende o contribuinte. Entende os tribunais superiores? Que a partir do momento que você é obrigado a pagar um tributo, é beneficiado com uma lei de isenção. Esta lei de isenção, ela acaba afastando a tributação. Eventual revogação da lei de isenção teria uma aplicabilidade imediata, ou seja, o tributo anterior, o tributo que já é cobrado pela lei vigente, ele acaba sendo imediatamente exigível. Essa é a posição, então, dos tribunais superiores, justamente por quê? Porque trabalha com essa exigibilidade imediata, entendendo que o contribuinte não seria surpreendido pela revogação de uma lei isentiva. Por fim, então, vem a pergunta: professor Colombo, quais as principais diferenças tratadas entre imunidade e isenção? Bem, as principais diferenças entre imunidade e isenção estão basicamente como instituto jurídico. A imunidade, como instituto jurídico, de natureza constitucional, certo? De natureza constitucional, ela acaba sendo uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada, enquanto a isenção é uma dispensa legal do pagamento do tributo. Então, imunidade, hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada, isenção, dispensa legal do pagamento do tributo. A isenção é equiparada a um benefício legal. Então, aí nós já vimos a diferença. Imunidade constitucional, isenção dada pela lei. Outro critério importantíssimo, no critério da interpretação.
A lei de isenção, ou a isenção, há de ser interpretada restritivamente, justamente porque o critério de interpretação dela é pautado pela literalidade. Sendo pautado pela literalidade, não admite interpretação extensiva. Já a imunidade, pautada e construída em cima de valores constitucionais, ela admite uma interpretação ampla. O STF, em vários julgados, ele já acabou dando à imunidade uma interpretação ampla, abarcando, por exemplo, livros, listas telefônicas, álbuns de figurinhas. Então, todos esses critérios acabam dando uma interpretação extensiva para as imunidades. Outro aspecto que aí é uma similitude entre as duas, tanto isenção contra imunidade, seria o critério de não dispensar o cumprimento das obrigações acessórias. Mesmo estando imune, mesmo estando isento, o sujeito deverá cumprir as obrigações tributárias acessórias. Aquelas obrigações que implicam, portanto, uma atividade positiva, uma atividade negativa no interesse da arrecadação. Obrigatoriamente deveriam ser cumpridas essas normas. Outro critério importante dentro da isenção é que a isenção ela poderia ser revogada. Em alguns casos, a isenção pode ser retirada, salvo se ela for uma isenção onerosa, que seria aquela isenção condicionada, dado a determinado período de tempo. Já a imunidade colocada no nosso sistema, ela não poderia ser alterada. A imunidade é entendida como irrevogável. Não haveria capacidade de retirar a imunidade prevista, então, na Constituição Federal. Na verdade, se entende que hoje uma emenda constitucional que acabasse retirando a imunidade seria uma emenda inconstitucional. Então, essas foram as principais questões levantadas pelos alunos, já trabalhadas no nosso curso. Eventuais outras questões, como referido anteriormente, podem ser enviadas para saberdireito@stf.jus.br. É importante, então, que você identifique o nome do professor e o nome do curso, o tema do curso, justamente para direcionar aí exatamente aquele questionamento que foi efetivado. De igual forma, te convido aí a rever os programas e os outros programas da família Saber Direito que você encontra no site da TV Justiça, cujo endereço é www.tvjustiça.jus.br. Agradeço aí a participação, agradeço o acompanhamento. Até a próxima.